eu estou buscando ensinar escatologia para a igreja de uma forma diferenciada, ampla, para dar uma visão generalizada, mas com entendimento. É igual você entender o projeto de Deus para a vida do homem. Você precisa entender desde a criação por que é que alguns fatos acontecem, mas você aprende os princípios. É igual eu sou profissional de direito, eu sou advogado há 25 anos. Um juiz, quando ele assume uma comarca, o juiz sabe tudo? Não sabe não. Ele domina direito ambiental, direito mineral, direito das águas, lei das águas. Ele domina direito tributário, direito eleitoral, direito civil, direito penal? Não. Direito constitucional? Não. Mas uma coisa ele domina: os princípios. A partir do momento que você sabe os princípios que regem um segmento qualquer, você vai bem. Você consegue deslinchar aqui daí, porque você sabe os princípios. Opa, não, aqui fugiu do alicerce. Esse ato aqui não promove aquilo que se quer promover ao estabelecer certas instituições. Também o Evangelho é assim, princípios. Se você começa a entender os princípios, você começa a saber, não, o caminho é esse. Princípios que regem a escatologia, que é uma disciplina. Você começa a entender, você fala, é por aqui. Pode ter algumas divergências, igual, por exemplo, o assembleiano, o Deus é amor, o pentecostal com o neopentecostal, com o tradicional. Pode ter umas divergências em algumas manifestações? Pode, mas o fim de tudo é Cristo. E não vai ser essas sombras, alguns costumes, que vai comprometer o alvo. Então, você entender os princípios é bom. E no domingo eu falei sobre o porquê dos céus. O que a gente está buscando? Nós queremos ir para os céus. Existe quando morremos? Como é os céus? Como é que Deus estabeleceu isso? Qual a relação que se desenvolve com esse ano? E tudo tem a ver com escatologia, porque nós viveremos nos céus. Jesus preparou os céus no horário para a gente. Mas nós sabemos que Jesus veio, morreu. O projeto da remissão dos pecados, do resgate do homem desse mundo, ele existiu desde sua fundação. E com Cristo vindo, que é a última e derradeira ação de Deus para redimir, resgatar o homem, foi essa, o Cristo, que nós estamos vivendo esse tempo precioso que é o tempo da graça. Aí a gente precisa entender por que dele, e por que Jesus falou que vai voltar, como vai voltar, quando vai voltar. E eu disse no domingo que eu ia falar sobre um tópico hoje importante que nós entendamos, sobre o arrebatamento. Eu não vou entrar aqui sobre a questão, mas depois eu vou entrar. Se o arrebatamento vai acontecer antes, durante ou depois da grande tribulação. Para eu conversar sobre isso, eu tenho que falar sobre a tribulação, porque eu vou falar sobre isso. Período de 7 anos e meio. Vou falar pessoas doutrinadores, teólogos que não acreditam na grande tribulação. Eu vou ter que falar sobre o milênio. Eu vou ter que falar sobre a questão, a igreja vai passar ou não pela grande tribulação? Eu vou ter que falar sobre os fatos que ocorrerão durante a grande tribulação. Eu vou falar sobre, existe milênio? Nós já vivemos no milênio? O milênio é simplesmente uma alegoria, é uma figura de linguagem cruzada. Existem profecias bíblicas que foram cumpridas, que diz respeito ao fim dos tempos, estão cumprindo. A gente vai ser muito importante entendermos isso, porque isso edifica a nossa fé. Isso faz com que nós entendamos que a Bíblia, ela não é um conto de carochinha. Ela é real e as coisas acontecem. Maimônides, que foi um
entre aspas, vidente na visão judaica, só me engano do século XV, até hoje eles acreditam e falam das profecias dele, e o judaísmo tem como uma referência profética. Teve coisas que não vem o caso aqui a gente falar, mas teve profecias dele, falas dele, mas tudo bíblica também, com conhecimento bíblico. Mas nós esperamos a volta do Messias, e Israel espera a chegada do Messias. Olha para você ver, tanto nós quanto Israel espera essa vinda, mas para nós é a segunda, para o povo de Israel é a primeira. Nós esperamos ele vir para nos levar, Israel espera ele vir para ficar como rei. Não vem o caso agora não, mas depois a gente pode aprofundar nisso. Então, todos nós já ouvimos falar sobre o arrebatamento da igreja. Nós esperamos isso. Eu sugiro para vocês que vocês assistam um filme que é muito interessante. Nicolas Cage, quem conhece o Nicolas Cage, ele fez um filme chamado Apocalipse. Muito bom, muito bom. E esse, quem é que já assistiu? Levanta a mão. Não assisti, não, pode assistir. E aquela visão ali dele é uma visão pré-tribulacionista. Que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Mas de uma forma ou de outra, a igreja do Senhor, ela espera. Você não vai ver a igreja católica falar de volta de Jesus, arrebatamento, mas não vai. Porque eles vão ter uma visão muito alegórica dessas profecias. Não vai ouvir falar profundamente a Moreno, não vai defender a tese de milênio, de grande tribulação, principalmente para quem estudava escatologia na década de 70, 80, 90. Eu estudei muito na década de 80. Lindsay, esqueci o nome dele, Abraão de Almeida, que era um grande teólogo, escatologista da Assembleia de Deus. Eles, e outros ainda, tiveram sempre a igreja católica como uma religião que nela o anticristo tem atuação. Trabalha muito a visão do Papa, questão ecumênica ali. Eu tenho uma visão muito diferente, mas é o que sempre falou. Mas a igreja precisa esperar e entender que haverá o arrebatamento. Eu não vou aprofundar em detalhes, porque até mesmo não dá. Mas se vocês entenderem o que eu vou passar aqui, vai facilitar demais o resto depois. E o que é o arrebatamento? Essa palavra arrebatamento, ela aparece poucas vezes no Novo Testamento. No Velho Testamento não. Mas lá na linguagem grega, rapazo, seria mais ou menos como se fosse arrancar abruptamente, com força, algo ou alguma coisa. Seria, algumas traduções latinas até não falam de arrebatamento, falam sobre o rapto. Raptar. Então, arrebatamento é a igreja ser tirada abruptamente. Usando essa palavra com força, não é no sentido de violência, é no sentido de rapidez. E a igreja, ela espera isso. Jesus falou que, como um relâmpago que sai no Oriente e aparece no Ocidente, assim será a sua volta. Sua volta será como um ladrão, que ninguém espera. Eu não vou ficar dando referências, mas a volta de Jesus, ela inaugura esse arrebatamento. Tem umas discussões se haverá duas voltas ou uma volta. Aqueles que acreditam que a igreja não vai passar pela grande tribulação, ele é acusado de que ele acredita que Jesus vai ter duas voltas. Uma volta ele vem, rebate a igreja, depois ele volta de novo para intervir, para salvar Israel, para inaugurar o milênio.
uma interpretação válida. E eu acredito nessa. Mas, quando a Bíblia fala da volta de Jesus, no livro de Zacarias, ele fala, não, aliás, não vamos trazer isso agora não, mas só para você entender, o livro de Zacarias fala de uma volta do Messias. E é uma coisa interessante, Zacarias fala da volta do Messias, e ele fala sobre ele pisar no Monte das Oliveiras, rachar aquilo ali no meio e com seus santos. E a Bíblia não diz que Jesus, na primeira volta, isso acontecerá. Lá em Atos 1, quando embora eu estou saindo um pouquinho do arrebatamento só para vocês poderem entender sobre essa volta de Jesus, mas é interessante que no livro de Atos 9 a 11, eles dão uma dica para a gente legal sobre essa volta de Jesus. Ele fala assim, ó, aí Jesus já tinha dado as recomendações, já tinha mandado eles saírem pregando o Evangelho na Judéia, Galileia e nos confins da terra e Samaria. Aí, e quando dizia isso, à medida que ele foi falando, vendo-o eles, os discípulos que estavam ali, foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. Então Jesus subindo e sumiu. Aí no 10 fala, estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, 2 anjos. Apareceu. E o 11 fala, os quais lhe disseram, homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Opa! Está nos dando uma dica aqui. Assim como ele subiu, numa boa, e apareceu, subindo e desapareceu entre as nuvens, também a igreja o verá vindo. Tá? Bom, a igreja o verá vindo, mas será de forma surpresa. Mas diz que ele virá. Aí quando você lê lá em Zacarias, que também escatologia, que Cristo voltando, lá não fala que Jesus estaria voltando e manifestando desse jeito, não. Fala que ele está manifestando de outra maneira. Zacarias 14, 4 e 5. Mas indiferentemente disso, que a gente não vai aprofundar agora, a pergunta que sempre se fazem é: quando é que Jesus voltar? O arrebatamento está intrinsecamente relacionado com a volta de Jesus, tá bom? Está intrinsecamente relacionado com a volta de Jesus. Então o que todos nós queremos saber é quando isso vai acontecer. Eu já falei com vocês, Guilherme Miller e outros, os primeiros que deram origem à igreja adventista do sétimo dia e testemunho de Jeová, dela nasceu, 1844, eles já pregavam Jesus ia voltar e marcaram data, 1844, fizeram os cálculos, foi um escândalo nos Estados Unidos, gente vendeu fazenda, não chegou, depois ele pediu desculpa porque ele errou o mês, acho que depois ia ser outubro, novamente quebrou a cara, depois ele se frustrou, aí outras pessoas continuaram insistindo, aí fizeram para 10 anos depois, para 1964, depois veio os testemunhos de Jeová, 1890 e poucos, depois 1910, 1906, depois 1917, depois 1922, estabelecendo um momento, aí para justificar, aí eles falam assim, não, é porque na verdade nós erramos, Jesus de fato veio, na verdade ele veio, mas ele veio de forma invisível para poder purificar o templo celestial, o tabernáculo, ele não está nas desculpas farrapadas. Mas todas as vezes que tentaram dizer quando, quebraram a cara. Então, você perguntar, pastor, quando vai ter o arrebatamento? A Bíblia dá dica, mas uma coisa deixa claro, momento exato não sabemos. Foi perguntado para Jesus quando é que novamente viria, que haveria essa segunda volta dele, a igreja seria arrebatada, em outras palavras,
que Jesus respondeu em Mateus 24:36? Olha para você ver, ó. Eu já falei isso. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Unicamente meu Pai. Pessoas que querem saber, tem coisa que não ficou preparado, tem coisa que Deus reservou para ele. Sempre diz: vigiai e orai, pois não sabeis a hora que o Filho há de vir. Porque se você souber que hora, porque eles falam que hora do lado não vai estar na sua casa, você vai se preparar. E isso serve para todos nós. Mas existem dicas, e uma dica que eu acho importantíssima, muito importante, sobre a volta de Jesus. Paulo fala, quando eu falo volta de Jesus, também se vão ler Jesus, essa primeira volta de Jesus, que é o arrebatamento, retorno, né? Jesus, quando há o arrebatamento da igreja. Eu já disse para você, o arrebatamento é a tirada da igreja abruptamente daqui para levar para onde? Nós falamos domingo, céu. Mas, se não se sabe a hora, a Bíblia fala sobre sinais indicativos de tempo. Mas tem uma coisa importante que Paulo falou na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2. Olha para vocês verem. Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela reunião com Ele. Opa! Jesus, ele está dizendo assim, ó, nós rogamos e pedimos a Deus, e a vocês também implorando, por essa vinda. E não só vinda, mas que nós vamos nos reunir com Ele. A igreja vai se reunir com Ele. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavras, quer por epístolas, como se o dia de Cristo estivesse perto. Na primeira carta de Tessalonicenses, Paulo pensava que estava perto, mas Deus deu para ele uma revelação de que não estava perto, tá? Aí ele continua: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim. A volta de Jesus vai ser assim, aquela coisa, voltou, não. Existem acontecimentos que são necessários. É isso que Paulo está ensinando. Sem que antes venha a apostasia. Presta atenção. A volta de Jesus, ela é precedida pela apostasia. O que é apostasia? O apóstata, de regra, teologicamente, ele não é aquele cara, ele não é aquele que desviou, é aquele que se desviou da fé. É aquele que, além de ele ter se esfriado, não mais seguindo Jesus, ele passa a ser alguém quase que contrário à palavra. Ele passa a ser alguém que trabalha contra. Ele é alguém que abandonou a fé, mas alguém também que se torna quase que inimigo do reino. Ele desfaz aquilo que de uma forma ou de outra na sua vida enquanto crente ele estava fazendo, trazendo escândalo. Quantas pessoas aí eles se desviam mesmo e passam a pregar e a viver alguma coisa assim, cara, isso é totalmente contrário ao reino. Guarde bem essa palavra, apostasia. E apostasia também não quer dizer que você se torne inimigo do reino, não. Mas o apóstata, ele começa simplesmente a duvidar do que a palavra diz, e ele começa a colocar os seus próprios conceitos, os seus próprios valores, e de uma forma ou de outra ele menospreza o que é o reino, o que é o ensino, o que é a palavra. Ele começa simplesmente a ser uma pessoa que faz, peraí, mas antes você era piedoso, você era dedicado. Não, cara, eu amadureci. Eu estou dando de forma, não amadureci. Aquilo não é daquele jeito, não. Cara, tem nada a ver. Quantas vezes o cara era pastor, o cara era líder, e de repente o cara hoje era um perverso.
do apóstolo. Então, sem que antes venha a apostasia. Peraí, como é que vem essa apostasia? É só para uma pessoa? Não. Nós vivemos uma etapa hoje. Gente, isso é algo importantíssimo vocês entenderem. O que não se está faltando. Antes, a gente vivia uma época, principalmente na igreja primitiva, na igreja apostólica primitiva, nós vivíamos uma época da apologia, a defesa da fé, intransigentemente. A palavra era defendida, a palavra ela era posta. As discussões teológicas profundas, não tinha dúvida que aquilo era a palavra, era aquilo mesmo. E chegava aos exageros, embora a igreja católica, principalmente, foi uma maior deturpadora, porque ela manipulou a palavra, principalmente com respeito a seus interesses políticos. Porque tinha interesse por trás, ela ser senhora, ela coroar reis através dos papas, ela era a única instituição que falava a mesma língua e que mantinha a unidade territorial em todos os cantos da terra, porque o resto era interesses políticos e econômicos que fragmentava as nações. Mas o que tinha em comum nelas? A palavra, o catolicismo, então o poder do Papa. Eles manipulavam isso. Aí, hoje, apostasia. Nós vivemos uma época hoje em que há homens que estão no altar e eles se tornaram homens incrédulos, ou verdadeiros apóstolos, e ainda não desceram do altar. Pregam por conveniência. Eu estou dando uma amplitude maior para a apostasia no aspecto das apóstolas. E de uma forma ou de outra ele começa até a pregar contra a Bíblia. Ele começa a enganar as pessoas e a igreja começa a ficar fria. O amor a Deus, o amor de Deus, o amor a Deus é uma coisa, o amor de Deus é outra. Então, o amor que nós temos em nós para com Deus, ele se esfria. E cada vez mais o homem se torna mais amante de si mesmo. E as pregações, e as mensagens, e os discursos é nesse sentido mesmo. O homem como centro da coisa, das coisas e de si mesmo. Por conveniência, o homem começa a se afastar de Deus em razão de querer se aproximar entre os homens para boa harmonia, mesmo que isso contrarie o que Deus quer. Então, primeiro, antes que Cristo venha, existe a apostasia. Isso tem acontecido e vai acontecer na igreja. Porque essa apostasia não é apostasia simplesmente humana. Porque Cristo disse: será que quando o Filho do Homem vier, ele encontrará fé na terra? Então, essa falta de fé no espiritual em Deus, juntamente com o esfriamento, o homem com suas paixões deliberadas, como domingo eu falei, lá em 2 Timóteo, e o homem cada vez mais buscando o seu contentamento, ele vai se tornando amante de si mesmo, ele vai se afastando de Deus. As mensagens que são pregadas, elas são aquelas que vão ao encontro dos interesses do homem. Se porventura fere a palavra, não quer nem saber, não. O importante é a igreja cheia. O importante é todo mundo bonito. Então precisa vir isso primeiro. É isso que Paulo está falando. Então, não será assim. Antes que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então presta atenção. O que Paulo está falando sobre a volta, o arrebatamento, tudo que a igreja vai passar, e até mesmo essa vinda do Senhor, ela tem como a exigência, requisito, esses acontecimentos. Que o versículo, por que eu estou falando isso? Porque o versículo 1 do capítulo 2 nós não lemos. O 1, ele começa assim, olha lá, segundo.
Ora, irmãos, rogamos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião. Paulo está falando o quê? Que a vinda do Senhor e nossa reunião com Ele não será simplesmente sem que haja uma perturbação, e que a gente não precisa ficar perturbado porque na preocupação, será que Ele veio? Será que Ele não veio? Quando vem? Se tiver ensinando de forma errada, mas Jesus já veio? Porque ele estava acalmando o coração dos Tessalonicenses, que na primeira carta estava aquele alvoroço, pensando que Jesus já tinha vindo. E ele está falando, não está próximo não, porque tem coisas para acontecer ainda. Então, no 3 ele fala, tem que se manifestar o homem do pecado, o anticristo. O que a gente aprende com isso? Nós não vamos estar falando, aprofundando agora, mas quando infere-se com outros versículos que nós estaremos lendo, que a volta de Jesus Cristo, o anticristo, quando ele estiver já aqui, a igreja vai estar aqui, não vai acontecer o arrebatamento, não. O anticristo ele vai estar no meio de nós, mas vai ter um determinado momento que agora ele vai manifestar. Ele vai ter 2 momentos de manifestação. Para a gente que acredita que nós não passaremos pela grande tribulação, vai ter uma manifestação dele no meio da grande tribulação, quando ele quebra a aliança feita com Israel. A grande manifestação. Mas para a gente que já acredita na volta de Jesus, que Israel não acredita, porque Israel vai pensar que ele é o Cristo, nós veremos que ele já se manifestou de forma diferente. E a igreja vai ser apontada, é ele. É ele. Mas na hora que ele falar, eu sou, mas sem dizer que é, mas a igreja vai ser revelada para ele que é, e vai dar-se o início de grande situação, de manifestação, dele começar a atuar, Jesus volta. Então, primeiro tem que manifestar o filho da perdição, para que o Cristo venha. Agora, esse manifestar não quer dizer que ele já tem que começar a atuar. Opa, deu sinal. A igreja vai ser alertada. Então, isso é importante. Onde que isso pode estar no meio de nós agora, diante dessa celeridade? Pode. Com os acontecimentos. Agora, a pergunta é, como será? Não estou falando agora da volta, estou falando assim, do arrebatamento. Quando isso acontecer, a igreja, Deus fala, agora não, agora eu preciso tirar a igreja daqui, que a coisa vai pegar e ficar feia. Aí nós vamos entrar em Apocalipse. Nós vamos entrar em Apocalipse. Quando começa a falar das pragas, quando começa a falar da ira de Deus, das manifestações diversas, da primeira trombeta, da última trombeta. Aí nós vamos entender Deus punindo a terra, porque agora já não há mais a igreja. Então, a igreja foi arrebatada. Então, o quando é isso, o arrebatamento. Essa condição. Agora, como é que vai ser isso? Como é que vai ser esse arrebatamento? Paulo, ele começa a falar para a gente que haverá uma transformação. 1 Coríntios 15, 51 e 52, ele fala o seguinte, olha lá. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos nós dormiremos, mas todos seremos transformados. Aqui ainda, porque essa carta de Coríntios foi escrita antes da carta de Tessalonicenses, tá bom? Todos teremos o quê? Está escrito lá? 51? Seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos. Olha para você ver, a coisa inusitada, menos assusta, vai acontecer. Ante a última trombeta. Você vai ver muitas pessoas que falam que eles são pós-tribulacionistas. Eles vão pegar nessa parte aqui, quando fala da última trombeta, eles vão associar essa última trombeta
com as trombetas, com as 7 trombetas do Apocalipse. Olha só, então a última trombeta, a igreja passou por ela, pela grande tribulação. Mas a gente vai entrar depois nessas informações, mas essa trombeta aqui é diferente, tá bom? Última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Por que ressuscitarão? Essa incorruptibilidade está dizendo o seguinte: eles ressuscitarão já num corpo que não mais padecerá o que naturalmente o corpo padece: envelhecimento, dor, esse definhamento corporal. Esse corpo, ele é definitivo, é nesse sentido, tá? E nós seremos transformados. Então Paulo está falando que o arrebatamento será assim, um abrir e fechar dos olhos. É uma coisa que menos assustante. Esse filme que você precisa assistir, ele retrata muito bem isso. Ele retrata profundamente. E se você pensar, aí não uso o termo transformado, mas na primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 4, 15, dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda, presta atenção, ali em 1 Coríntios, Paulo está se incluindo no meio dos que vão ficar vivos, vão ser transformados, aqui também da mesma forma lá, ó. Que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, não precederemos os que não ficaremos como retardatários, os que já estão mortos. E ele está se incluindo no meio daqueles, como se ele também vai estar vivo. Lá naquele versículo que nós lemos na segunda carta, ele já não fala assim mais. Os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. O Senhor descerá do céu com o quê? Com alarido. Esse alarido aqui é um barulho, uma trombeta, um barulho, e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Aí você vê aqui, quem não fala muito, ele fala, descerá com a trombeta, tá? E os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Eu falei sobre a necessidade de ressurreição no domingo. Ressuscitarão primeiro. E o 17, depois nós, o que ficarmos vivendo, novamente ele se inclui aqui, na expectativa de que Jesus voltará e ele vai estar vivo. Seremos arrebatados, seremos tomados abruptamente, seremos raptados, juntamente com eles, com os que já estavam mortos e foram ressuscitados, a encontrar com o Senhor onde? Nos ares. Então haverá um encontro com Jesus nos ares. Lá no Atos 1 fala que nós, o mesmo Jesus viu subir e vai descer. Mas aqui não fala que ele descerá na terra. E não fala que a igreja já vai descer para a terra. Depois eu sei a minha Apocalipse que eu falando eventos que passam no céu e a igreja lá. Então Jesus aqui não voltou à terra. O povo de Israel espera que Jesus volte na terra. Jesus ainda não voltou na terra. Ele só veio meio caminho nos ares. E assim estaremos para sempre com ele. Onde? Então, haverá esse arrebatamento. Nós encontramos com Jesus. Interessante que esse arrebatamento é uma situação, se você pensar, que é inusitado, não é esperado, de forma abrupta. E Mateus 24, 40, 41 tem um negócio pesado ali. Olha para vocês verem uma coisa. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. 41. Estando duas moedas no moinho, será levado um e deixado o outro. O que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, que pessoas uma do lado da outra vão ser surpreendidas. Pessoas uma do lado da outra, elas não terão uma chance de se preparar.
Porque ninguém sabe a hora. Até o versículo 42, ele fala: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora. Ele não fala nem a que tempo. Essa hora aqui não é 8h30. Ele fala de sinais, mas ele fala, você não sabe que momento exato ele vai vir. A parábola das 10 virgens sabia que Jesus voltando, eles estavam esperando, mas se ia chegar às 7h30, 8 horas, o momento exato não se sabe. Então, está querendo dizer o seguinte: dois vão estar juntos, talvez parceiro de trabalho, talvez marido e mulher, talvez pai e filho. Um vai ficar, outro vai levar para. Não é o fato de você ser casado com um homem santo ou com uma mulher santa, seu filho ser abençoado, você ser abençoado, que é garantido deles, não. Não é. É o mal pessoal. Tem gente que está indo no vácuo do pai, da mãe, ele não se santifica, ele não busca a salvação de Deus. Cada um vai prestar conta da sua vida. Cada um tem que chegar e tomar a sua decisão, que quer Jesus. Se o outro não quer, nem. Mas ninguém sabe o momento. E o arrebatamento vai ser isso. Tenta imaginar que loucura, que loucura. Vai entrar uma questão escatológica aqui que eu não vou estar falando hoje. Quantos milhões de pessoas vão desaparecer instantaneamente? Desaparecer. Gente, como é que se explica isso? Um sequestro relâmpago. Um mundo onde o fato acontece agora e é transmitido ao vivo. Transmissões ao vivo, guerra transmite ao vivo. Como é que se justifica isso? Os governos serão cobrados, as pessoas serão cobradas. E aí? Eu gosto de assistir aquele filme 2012. Quem assistiu ele? Que filme desse? Eu já repeti várias vezes. Aquela cena em que o responsável, agora, os que estavam na arca, e determinado momento ele fala assim: eu sempre pensei que esse povo era fanático, os que pregavam a volta, a destruição do mundo, não é que eles estavam certos. Vai acontecer isso, a gente vai ter que cair a ficha. Vai ter que cair a ficha. Realmente era verdade. Mas como é que se justifica? Tem pessoas que você vai falar a verdade para ele o tempo todo, ele não vai aceitar. Você vai mostrar, ele não vai aceitar. Você vai caçar uma desculpa para justificar que não é isso. E não pensem vocês que vai ser diferente, não. Por quê? Vai vir à tona, Jesus voltou, os crentes estavam certos. A gente vai arrepender, ai meu Deus, não vai acontecer isso não. Porque a força da argumentação, hoje, não quer dizer que é isso não, tá bom? Mas conjecturando. Vocês ouviram falar muito de vidas em outros planetas? De 10 anos para cá, a NASA tem aberto alguns arquivos falando sobre OVNIs, né? Objetos voadores não identificados, ETs. Gente, isso vai criar corpo ainda. Isso pode ser uma desculpa maravilhosa para dizer que foram abduzidos. Sério? Eu não estou falando que é isso não. Estou falando linhas de argumentação maravilhosos. Mas eu tenho que dar uma satisfação. Mas para dar uma satisfação, tenta imaginar uma coisa. Aí aparece o Zé Minguela lá, que ninguém nunca viu, ele não tem repercussão nenhuma, ele não tem ninguém conhece ele no mundo inteiro, e ele aparece lá. Hoje, deixa eu falar o que aconteceu. Não vai. Mas se aparecer uma pessoa lá, que ele já é conhecido mundialmente, ele é respeitado, é um cara que a pessoa admira, é um cara que já está ocupando espaço, é um cara que já está manifestando, que as pessoas param para ouvir. Por exemplo, um cara no mundo inteiro hoje, que ainda na África ainda não se atrasa, mas o pessoal fala uma coisa, tem um auê nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil, um cara chamado Elon Musk, através das redes sociais, vocês viram? Um cara, se o Clóvis virar e falar o seguinte, ó, gente, nós precisamos apertar o cerco, ou então ser mais duro com o Putin. Se eu convocar
a imprensa para eu falar isso, deve lotar de repórter do mundo inteiro, né? Não, o Clóvis que vai falar. E se eu falar, vai entrar aqui, ó, e sair aqui, para quem ouvir. Agora, e quando outro alguém fala, se o Papa falar isso, é repercussão enorme. Se um Putin falar isso, se um Xi Jinping falar isso, por quê? A voz dele tem eco. As pessoas ouvem, vão atrás, colocam o microfone, repercutem isso. O mundo vai precisar, no momento da hora que Jesus voltar, de alguém que seja um porta-voz e que as pessoas ouvem. Mas essa pessoa não pode aparecer assim, apareceu, caiu, apareceu a Margarida, caiu de paraquedas. Não, tem que ser alguém que já está circulando, alguém que já existe certa respeitabilidade. Vocês estão entendendo quando você faz essa conjugação ali com o que Paulo falou na segunda carta aos Tessalonicenses? Que não te iluda, porque antes tem que manifestar o filho da perdição. Uma coisa é manifestar, outra coisa é mostrar as garras. Esse cara, quando nós começarmos a estudar Apocalipse 12, 13, vocês vão entender que existe todo um sistema que ele já está construído e nós vamos estar no meio desse sistema fazendo parte. E Deus sabe que nós seremos engolidos por ele. Ele sabe. Eu vou estar fechando esse estudo aqui falando o porquê do arrebatamento. Aí é que entra a importância de você entender qual a importância de um homem de respeitabilidade, um homem que tem argumento, um homem que tem entrância no campo religioso, político, social, econômico, para que ele fale e as pessoas já saibam quem ele é, para que ele possa acalmar os ânimos e ter uma boa justificativa. Então é isso, né? Eles foram abduzidos. Eles foram abduzidos. Guarde uma coisa. Eu vou antecipar uma coisa que eu vou falar no final. A igreja é uma pedra no sapato da humanidade. A igreja é uma pedra no sapato do avanço, do progressismo. A igreja é uma pedra no sapato. E a humanidade quer correr, ela quer progredir, e a igreja está atrapalhando. Então, como será? Será repentino, será de forma abrupta. Pessoas vão saber, ele sumiu. Quem conheceu a palavra sabe o que aconteceu. Nem todo mundo vai ser enganado, não. Nem todo mundo vai engolir essa fala, essa justificativa. Não vai, não pode. Não pode. Agora, uma coisa importante nós entendemos. Por que é que tem que ter o arrebatamento? Jesus já podia ter levado a igreja. Jesus já podia pegar e já vir, já destrói tudo, já estabelece o reino aqui, já faz a passapineira. Por que é que tem que ter o arrebatamento? A Bíblia fala uma coisa interessante, mesmo em Mateus 24, eu não vou entrar em detalhes, mas quando Jesus fala sobre a tomada da igreja, Mateus 24, 37, ele diz que será como nos dias de Noé. Olha você vê, ó. Como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. O 38 fala como é que acontecia. Porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam seu casamento, até o fim, até o dia em que Noé entrou na arca, o 39, e não perceberam, não deram bola. Noé estava falando, Noé estava construindo uma arca, era uma coisa interessante. Pessoal, esse cara é doido, aí já não deram bola não. A igreja está pregando, Jesus vai voltar. A igreja está pregando, santificai-vos. A igreja está pregando, olha o pecado. A igreja está pregando, olha para você ver uma coisa aqui, ó, estão deturpando a Bíblia, estão cada vez mais afastando-se de Deus, estão se tornando frio. A arca, nós estamos dizendo, gente, estamos construindo a arca, entra na arca.
Aí, as pessoas não estão nem aí. Elas estão preocupadas em casar, fazer suas alianças. Elas estão preocupadas em cada um cuidar da sua vida, cada um ficar cuidando do corpo, do sexo. Eles estão preocupados em liberdade sexual, em aborto. Eles estão preocupados em cada um viver a sua vida, em dinheiro, em fama, em estética. Eles estão preocupados com isso, estão preocupados consigo próprio. Esquece Deus. E Noé está pregando. Gente, Deus, depois vocês leem em casa, não vai dar tempo para chegar, mas lê o capítulo 6 todo, estude o capítulo 6 de Gênesis. Como é que era a situação? Era a degradação humana. O homem estava indo, nessa época, de mal a pior. A corrupção humana era pesada. E não queria nem saber, o homem descobriu cada vez mais em si mesmo. E aqui fala, e de repente, não perceberam que Noé entrou na arca, veio de novo e levou a todos. Assim também será muito homem. Mesmo só, mas cadê? Gente, a arca estava aqui, ele falou. A igreja pregava. Tem gente que vai estar na igreja. Gente, tem gente que vai estar na igreja durante culto. Deus vai levar. Sabe por quê? Está participando de culto e não está aqui. Entrando aqui, está saindo aqui. Ele só está admirando a arca. Tá legal. Não estou afim de entrar nela, não. Existem mais questões a ser exploradas nesse tópico, mas eu não vou explorar, não. Então, eu disse sobre apostasia. O que a Bíblia fala em Mateus 24, 12? Em razão da iniquidade se multiplicar, iniquidade da injustiça humana, da justiça do homem, a injustiça em relação às coisas de Deus, o amor de muitos esfriarão. Porque todas as vezes que um homem ele foge e ele aplica a sua própria justiça, a justiça do homem hoje é cada um realize aquilo que lhe faça feliz. É um egoísmo. Então ele começa a se tornar injusto, porque a justiça de Deus é: vinha o teu reino, submeteu o Senhor, que o Senhor seja Senhor sobre sua vida, faça a vontade dele em primeiro lugar, busque ele em primeiro lugar, ouça ele em primeiro lugar, saiba o que ele quer, sujeite-se a ele, ame a ele sobre tudo, sobre o seu corpo, sobre qualquer coisa, abra mão, renuncie a si mesmo e faça para o outro o que Jesus fez por você. Amar a igreja, amar o próximo como Cristo amou a sua igreja, se entregou para ela. Se entregue, se doe para o outro. Não, hoje é o seguinte: ame você, faça o seu Deus. Você acha que adorar Paulo é legal? Não pode. Gente, eu vou fechar com isso aqui, mas nós somos cada vez mais empurrados a aceitar o que o outro está colocando na mesa para a gente comer. Então, o amor vai se esfriar. Mas existe qual tipo de amor? O amor, cada vez mais o mundo está pregando amor. Amor. Movimento LGBT, amor ao próximo. Que amor ao próximo? Amor que te dê prazer, esse é o amor. Mas não é esse amor que Jesus está falando que vai esfriar, não. O amor genuíno que Deus ensinou, o amor, porque o amor da renúncia, o amor de Deus. Não é o amor de Deus para que o homem vai se esfriar, não. O amor que Deus mostrou e colocou no coração do homem, para que o homem o exercesse, amor como dom, lá em 1 Coríntios 13. Esse amor, ele não diz que ele vai apagar, sabe por quê? Porque Deus colocou no coração do homem naturalmente o amor. Esse amor pode ser quente ou pode ser frio. Todo homem é dotado com capacidade de amar e ter o amor de Deus dentro de si. Agora ele pode simplesmente anulá-lo. Porque a iniquidade, ela vai multiplicar. E a iniquidade vai multiplicar, sabe por quê? Porque aqueles que devem ensinar o amor verdadeiro de Deus, aqueles que devem dar exemplo, são os principais. Hoje a imprensa ama quando vê alguém que se diz santo pisar na bola e eles crucificam.
Papa já falou umas 3 vezes lá de viadagem. Eles quase que matar o Papa de tanto. Alguém usou esse termo, frescura. Quando um pastor, quando um padre erra, isso aí é combustível, é gasolina para jogar no fogo, na fogueira do mundo. Ele fala, tá vendo? Por isso que são todos hipócritas, fingidos. Por isso que a gente não tem que ouvir o que o cristianismo fala. Quando vê pastor, então, pior ainda, principalmente nesse crescimento, nesse poder que a igreja cristã evangélica está tendo no Brasil, gente, procurando de todas as formas, é o que o diabo faz. O diabo anda em redor, procurando a quem? O quê? Tragar. O diabo faz isso, não é ele mesmo com o leão, não. Ele usa os meios que tem hoje. Aqueles que jogam pedra, aqueles que querem, que estão próximos, que têm esse acesso a nós. E a igreja, ela tem que policiar. Então, eu acabei de dizer para vocês, pastor, então por que ainda não acontece o arrebatamento? Eu já falei lá que Cristo diz que quando o evangelho for pregado para todos, chegará ao fim. Nós temos, não vem ao caso ouvir agora, mas quando Jesus voltar, inaugurará o milênio. Durante o milênio, o evangelho, Cristo ao vivo vai estar pregando? Vai ter gente tão salva durante o milênio? Vai. Não vamos entrar agora não. Mas qual o fim? Existe uma interpretação que fala, quando Cristo falar em Mateus 24, que aquele fim é o fim, derradeiro fim. Mas outros falam que é o fim da permanência da igreja aqui na terra. Mas ao mesmo tempo nós vamos pensar o seguinte: bom, por que Cristo? A Bíblia diz, nessa carta de Tessalonicenses, que ainda o homem da perversidade, ele não se manifestou ainda por causa de nós, por causa da igreja. Essa manifestação não é a manifestação no sentido de estar no meio, é a manifestação de começar a atuar para fazer suas ações. E segundo a carta de Tessalonicenses, versículo 2,6, fala o seguinte: e agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque a Bíblia fala que o Espírito Santo, ele é penhor de Deus para nós, como garantia de que ele vai voltar, Cristo vai voltar. O que detém o anticristo é a igreja, e o Espírito Santo só está aqui porque a igreja está, porque Deus deu o Espírito Santo, foi para a igreja. Se a igreja não está aqui, qual sentido tem? Então, a volta de Jesus, nós sabemos, o arrebatamento, ele acontecerá de forma abrupta. Jesus aparece, vai ter um alarido, alarido, pá, fomos, que a Bíblia está ensinando. Jesus, na verdade, aí que vem um outro caso, que eu falei com vocês, Zacarias 14, 4, 5. Quando a igreja for subir, aí pelo tempo da tribulação, volta Jesus agora definitivo para vir à terra. Está lá em Zacarias 4, 5. Agora, existe um conselho, eu já falei isso no domingo, só reforçando, que Jesus fala para a gente sobre a responsabilidade nossa de igreja, mas ele nos dá um conselho. Em Apocalipse 22:11 ele diz o seguinte: quem é injusto aliás, o 10 fala: e disse-me, não segues a palavra da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda, e quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. O que Cristo está falando? Seja
autêntico, seja transparente, seja o que você é no final dos tempos. Se você é alguém que escolheu viver o mundo, viva a extremidade. Se escolheu desprezar a vida, despreze mesmo, peque mesmo, porque está chegando, vai ter um fim. Mas nós que estamos buscando a Deus, sejamos transparentes e sejamos o que somos radicalmente. Radicalmente. Seja um crente que não transija com o pecado. Porque no final dos tempos, Deus vai aferir isso. Se você realmente, você é justo, se estou justo, se é santo, se foi santo mesmo, sem ceder. E o que isso implica? A gente está caminhando para um momento histórico no qual se exige da igreja, com base nesse versículo, que sejamos cada vez mais transparentes. As pessoas vejam através de nós o que realmente nós somos, o que está dentro de nós. Os nossos atos têm que corresponder verdadeiramente o que nós temos dentro da gente. E as pessoas veem o que fazemos, o que somos, pelas nossas manifestações, o que nós pensamos pelas nossas manifestações. Ele está querendo dizer só, tenha posição, assuma uma posição, mas acertada. Abre mão disso não. E o que o próprio Jesus falou, que nós devemos ser pessoas que somos ou não somos, estamos ou não estamos, que a nossa palavra seja sim, sim ou não, não. É radicalismo. Está lá, Mateus 5:37, que Jesus falou, olha lá. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é procedente do mal. Final dos tempos, o que vai passar disso? Tudo bem, talvez, não. Isso é radical. Nós estamos vivendo num tempo em que nós precisamos ser inflexíveis com as coisas de Deus. Não dá para abrir mão, abrir mão mais ou menos, não dá para a gente transigir com o que é de Deus, como estão tentando fazer hoje. Porque na verdade, ao sermos assim, sim, sim, não, não, ao sermos essas pessoas cada vez que estão buscando santidade, não abrem mão de santidade, buscando justiça de Deus e não abrem mão de justiça de Deus, não dá brecha, não faz concessões. Isso vai de encontro, vai contra o discurso que cada vez mais o mundo está fazendo. Politicamente, o mundo está dividido no seguinte: direita e esquerda. Está vendo isso? Aí está tendo o caminho alternativo, que é as posições de centro. Eu sou meio conservador, por exemplo, vocês vão ouvir essa palavra: centro-direita e centro-esquerda. Quem são esses? São esses que fazem concessões. Na eleição do presidente aqui do Brasil, aí teve a terceira alternativa, o terceiro caminho, o de centro. Aquela teve outros também, para tipo assim, não tanto para o céu, nem tanto para o inferno, vão ser meio termo. E isso no mundo inteiro está se buscando isso. E cada vez mais, as pessoas tentam, e chegam a determinado e falam assim: não dá para aceitar isso não, retorne nas suas posições extremistas. Só que esse termo de você ser radical naquilo que para você é valor, você cada vez mais você vai ser taxado como intransigente. E o discurso hoje é o discurso das concessões, é o discurso do politicamente correto, é o antirradicalismo. Ser radical, essas palavras, negacionista é você negar que na verdade, por exemplo, a mulher tem que ser dona do seu corpo e a vida dela é que importa. Se você hoje defende o aborto, você é negacionista ao direito humano da mulher. Eles estão usando esses termos para tudo. Se falou muito na década de 80, 70, falava muito de ecumenismo religioso. E o que é o ecumenismo? Você falava demais, Igreja Mundial. Eu até li, esqueci o nome de um filósofo, e ele até ele encabeçou esse movimento ecumenista,
padre católico, vou ter que lembrar o nome dele aqui, esqueci de anotar, que ele sempre fez esses movimentos da década de 70, 80, 60, 80, 90, ele morreu na década de 90, e ele buscava o tempo todo, através de um movimento. O ecumenismo é isso, o ecumenismo é um movimento religioso que busca a união de todas as religiões. E busca essa união como? Eles pregam que tem que respeitar e aceitar as diversidades religiosas, doutrinárias, ensinos, dogmáticas. E precisa harmonizar a convivência entre elas. Precisa flexibilizar as nossas posições para aceitar o outro e o seu culto, para superar as divisões e as diferenças. Hoje você vê, por exemplo, dentro de igreja católica, na Bahia, que o pessoal, por exemplo, da Umbanda, da Quimbanda, do Candomblé, quase que faz um culto dentro da igreja e o padre acompanha. Lavar, o que hoje as igrejas de matriz africana viajada no Brasil, eles tinham que celebrar os seus deuses, os seus cultos, eles começaram a incorporar e enganar naquele momento os certos senhores brancos, a igreja e tudo mais, porque muitos eram obrigados a se converter ao catolicismo, e eles começaram a dar o nome Santa Bárbara e Ançã, e não sei o que lá. Não, nós estamos cultuando é São Jorge, mas Xogum, Ogum, não sei, e dá o nome. Então, nós respeitamos, mas não era. E a gente sabe, principalmente porque cultuava espíritos ancestrais, e a Bíblia, o cristianismo, fala que a Bíblia diz que são demônios, são anjos que se transformam em anjos de luz e que na verdade não são de Deus, que o homem morreu, não pode vir para cá. E se não é homem, é o quê? É um grande abismo. Mas não pode falar isso não, porque é ofensa, é racismo religioso. Aí misturam tudo isso. E hoje a gente está vendo igrejas cristãs, históricas, que estão reunindo com bandista, com candomblessista, com espiritualistas, e estão fazendo culto juntos. E não, nós não vamos falar sobre isso. Gente, jamais eles vão ler lá Deuteronômio, jamais eles vão ler lá Hebreus 9, 27, para tocar esse assunto não. Vão começar a restringir o que vai falar da Bíblia, para ser politicamente correto. Mas é um caminho que estão buscando cada vez mais hoje. Harmonizar. E você sabe o que está acontecendo? As gerações dos filhos de crentes legítimos, verdadeiros, que temem a Deus, que a gente ensina dentro de casa, para eles servirem a Deus mesmo, com intensidade, com verdade. Essa geração nossa, dos nossos filhos, talvez dos nossos netos, se Jesus voltar, que conhece a palavra, cada vez mais eles vão sofrer mais e mais pressão política, jurídica, social e religiosa, para que eles aceitem essa nova visão do outro. Aceite o que é o outro, e aceite sem criticar, mesmo que o que o outro estiver fazendo, mesmo que o que o outro estiver pregando vá contrário aos seus valores espirituais e contra a Bíblia, que é a regra de fé dele. Não pode. Isso implica em não poder pregar contra o que as outras religiões defendem, mesmo sendo contrário ao que o Evangelho ensina, e nos exorta a ir e falar: você está errado. Gente, se a gente e eles cada vez mais se atrever a ir contra essa política, a intolerância, a reprimenda, a censura a esses que são cristãos verdadeiros e que são colocados como arautos e que não toleram o pecado, a intolerância contra esses, contra os crentes, contra os verdadeiramente, vai aumentar. Vai aumentar. E cada vez mais, quanto mais se eclodir, crescer a concupiscência, o desamor, sabe? Quanto mais cria cor,
essa visão progressista que vai contra a palavra de Deus. Cada um vai se tornando de igual, e Deus vai sendo afastado, e o homem vai se tornando o centro de tudo. Quanto mais nós nos levantarmos em nome dos direitos humanos, em nome da tolerância, em nome da inclusão social, em nome disso, vai começar a sermos processados e ir para a cadeia. Não. Vai começar a ser crime. Porque os políticos escolheram. Não, você pode até pregar, mas você não tem o direito de falar que a religião tal, o espírito, ela envolve espíritos que não são de Deus, são demônios. Você não pode. Isso é preconceito religioso, isso é ofensa religiosa. Mas a Bíblia diz. Não quer nem saber, você está interpretando errado. Você tem que viver, começar a ver a Bíblia agora com uma nova visão atual do mundo. Leia a Bíblia de acordo com os fatos atuais. Não é ler os fatos atuais de acordo com a Bíblia, não. Aí daqui a pouco, eu já falei várias vezes na igreja, a igreja, o púlpito, é o último bastião a ser derrubado, a ser alcançado. E estão já estão rodando aqui, ó, e cada vez mais. Primeiro que você, fora do altar, na condição de pregador da palavra, cuidado com o que você falar, porque pode ser toda homofobia. Vê lá o quanto pancada de pastores hoje que estão sendo perseguidos. Esse é o André Valadão, como de Deus. É de Deus, é de Deus. Quanto até ameaçado é, porque prega, homossexualidade é pecado. A prática da homossexualidade é pecado. O homossexualismo não é de Deus. E a Bíblia diz isso. Você tem uma pancada de textos bíblicos, aí vem forçar a barra. Não, porque a ciência, a psicologia, a sociologia, ela fala que essa condição humana já se nasce, tentar de toda maneira justificar isso através cientificamente do cronomossomo X, não sei o que lá e tal, não conseguiram derrubar isso, e continua de todas as formas. Em nome do que o homem elege como verdade, derruba-se o que é real. É isso. E diante desse quadro que só vai piorar, sabe por que Jesus vai ter que nos arrebatar? Antes que isso vire um inferno, para nos poupar. Porque eu disse, a igreja, ela é a resistência. Se ela não existisse na face da terra, isso já tinha virado um inferno, porque o mundo jaz no maligno. Não totalmente, que nós estamos aqui, mas nós somos a resistência. Mas vai chegar um determinado momento, que eu acabei de dizer para vocês, que isso vai criando corpo. Deus fala assim, eu não quero que a minha igreja, que agora eu preciso tratar fortemente com esse mundo, com o inferno, com o diabo, que está atuando e fez o mundo já no maligno. Deus precisa purificar esse mundo, precisa tirar tudo isso. Mas olha só, para fazer essa faxina, eu vou poupar a minha igreja. Tira ela daqui e fala assim, ó, fica num lugar seguro aqui, ó, que eu vou fazer uma faxina lá, você não pode estar não. Vou tirar. Razão pela qual precisa ter o arrebatamento. É Deus nos poupando daquilo que está crescendo. Não precisa da igreja mais sofrer igual sofrer antes. E para fechar, o mundo não gosta de ouvir isso, mas virá um momento de ira de Deus. Por que eu estou falando isso? Que nesse momento da ira de Deus sai da reta. E Paulo fala isso na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1. Olha para você ver como é que Paulo fecha isso maravilhosamente. Por isso nós temos que ser arrebatados antes que a saída venha. 10. E esperar dos céus o seu filho. Pode ir o seu 9, vai lá, o 9 para ficar mais completo. 9 ou 10. 9. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro, o homem com seus ídolos, né? Aí o 10. E esperar dos céus o seu filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus Cristo, que nos livra da ira, o quê? Ele falou da ira agora,
o momento em que Deus vai manifestar toda a sua ira contra o pecado, contra aqueles que não querem. Deus fala, não, dá licença. Ele vai tirar nós da cidade, ele vai tirar o Ló da cidade. E como ele tirou Ló, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Eu vou poupar a igreja. E se você entender isso, você vai começar a então eu sei que eu vou ser arrebatado. A igreja precisa ser arrebatada. E aí a igreja arrebatada começa a acontecer eventos nos céus e eventos na terra. Semana que vem nós vamos começar a falar sobre os eventos na terra. Mas ainda nós vamos falar sobre os prelúdios que acontecem sobre isso. Vocês entenderam? Amém? Guardem, se vocês entenderem isso, vai ser bom demais. Quando vocês começarem a ler de novo os capítulos, minha mente abriu. Amém?